Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre o Banco BMG, alguns dados do seu desempenho financeiro, um pouco do seu índice de eficiência operacional, o que é muito importante para um banco, uma parte interessante aqui do seu programa de recompra de ações, até um ponto do parágrafo aqui, que talvez tenha passado batido da maioria, eu quero trazer a atenção de vocês, um pouco de valuation e também aluguel de ações do Banco BMG. Então são alguns assuntos, quero tentar resumir aqui para vocês de uma forma bem condensada. E caso você seja novo aqui no canal, convido você a se inscrever e caso seja útil e relevante esse conteúdo, que você dê o seu like, que ajuda bastante a gente aqui. Então, sem mais demoras, vamos aqui para o nosso vídeo de hoje. Banco BMG é fato, está tendo uma queda nesses últimos dias, vamos dizer assim, nessas últimas semanas. Lembrando que no acumulado dos últimos 12 meses, a ação já subiu mais de aproximadamente 60%, tá? Ela se descolou aqui das médias móveis, tanto de 200 período quanto também de 50, atingindo um teto de aproximadamente R$ 4,20, R$ 4,30. Recomendação da parte dos analistas, não tem muitas, aqui basicamente é manutenção, preço médio, alvo, né? A gente nem pode chamar de médio, porque um analista só já está cravado nos próprios R$ 3,20. Lembrando que o Banco BMG vem remunerando muito bem os seus acionistas. Um pouco também para falar aqui do seu valuation, ele é uma empresa, né, ou um banco que está realmente descontado na questão de preço sobre valor patrimonial em relação aos bancões, né? Então, pegar aqui Banco do Brasil, Bradesco, a holding, né, do Itaú, a gente pode pegar o próprio Itaú mesmo, ele está realmente abaixo aqui, né, com uma boa margem de desconto, tá bom? Quando a gente dá uma olhada aqui em alguns dados da sua apresentação, eu achei bem interessante, né, e até bem sucinto, né? Pegando aqui do seu desempenho financeiro, ele até coloca aqui no seu relatório, na sua demonstração financeira, né, documento que é importante todo acionista ler, fala aqui sobre as margens que ele obteve nesse último trimestre. Lembrando que o resultado sai logo entre dia 15 e 16, já começa a divulgação e videoconferência desse próximo mês aqui, né? Na verdade, deste mês de maio, então logo já sai dados mais atualizados. Mas o ponto é que realmente ele veio tendo, né, boas margens em comparação de trimestre, são algumas mudanças até que sutis, né? Então, talvez aqui índice de comparação, né? Vamos colocar 0,1% de melhora em eficiência, aumento também das margens ajustadas em relação ao terceiro trimestre, coisas que a gente pode observar, né, tanto aqui na visão de trimestre, das suas margens financeiras, né, tanto aqui na visão de trimestre quanto no consolidado anual. Então a gente pode observar que realmente houve aqui até um certo aumento aí na ordem de 6, 7% em relação às margens. Outro ponto que é muito importante no banco é esse índice de eficiência, né? O índice de eficiência, ele até fala aqui, olha, no exercício de 31 de dezembro de 23, o índice de eficiência era 60%. Houve uma redução de 4,9 pontos percentuais, né? Ao mesmo período de 2022. No quarto trimestre de 23, atingiu 57,1, um aumento de 1,3 em relação ao terceiro trimestre. Basicamente, o que é aqui esse índice de eficiência? Em termos simples, né, o quanto que o banco tem que desembolsar para poder gerar receita. Então, por exemplo, se eu preciso para gerar 100 milhões gastar 50 milhões, eu tenho um índice de eficiência aproximadamente de 50%. Então, quanto menor o índice de eficiência, né, quanto menor esse número, melhor a eficiência do banco. Tá? Então, aqui, por exemplo, olha, quando a gente observa de trimestres anualizados, veja que nesses últimos aqui ele melhorou. Caiu 55, subiu um pouquinho, 57, mas no anualizado ele realmente caiu, olha, de 65 para 60. Então significa que o banco está mais eficiente, né? O seu custo para a geração de receita é menor, tá? Então isso daqui é bem importante. E ele até coloca aqui um outro ponto que age como pêndulo contrário, né? Então, por exemplo, se você melhora a sua eficiência, você tem uma melhora nos lucros líquidos e também operacionais. Então, veja que há uma melhora no quarto trimestre e meio que uma estagnação entre 22 e 23. Vai precisar fazer um pouco de lição de casa aqui, né? Melhorar um pouco a sua parte de lucratividade, uma vez que teve uma redução de ano a ano. Mas de trimestre a trimestre está voltando a crescer. Outra coisa também importante que a gente tem que observar é o índice de Basileia, né? A capacidade que o banco tem de honrar, né, os ativos que estão locados lá naquele banco. Né? Aí o Banco Central pede no mínimo 11, o índice de Basileia dele vem desde 2022 com 13, 12,8, 12,5,
fez a lição de casa, 13,5 e agora 13,3, né? Então aqui tentando melhorar um pouco o seu índice de Basileia, que é um fator importantíssimo, né, que traz a saúde financeira aí do banco, né? Eu quero dar uma repassada com vocês também um pouco sobre a carteira de crédito. É importante a gente saber como é que está a carteira de crédito. Isso daqui em milhões, né? Então está bem recheado, a gente pode dizer, e grande parte dessa carteira de crédito vem aí dos consignados. Uma coisa que ajuda bastante o Banco BMG é isso daqui, olha. Ó, se você colocar no Google porcentagem endividamento brasileiro, você vê que a população brasileira lá, quase que 80% da população brasileira é endividada. Quando eles têm uma população com um perfil de dívida muito alta, logo eles recorrem, né, a opções de créditos mais baratos, né? Então imagine que no cheque especial você paga lá 300%, né? Não sei mais ou menos quanto tá, mas deve ser isso, 300% ao ano. Vamos colocar aqui uns 15% ao mês, mais ou menos? Vamos colocar aí uns 15% ao mês. O que você ou os endividados fazem, né, no caso? Eles pegam, de repente, um empréstimo consignado com taxa de 2% ao mês. Então, eles rolam essa dívida de 2% para pagar de 15%. Tá? Então, empresas ou instituições financeiras que têm aqui o consignado acabam se beneficiando quando tem um aumento, né, ou quando a população de um determinado país é altamente endividado, porque eles recorrem muito a esse fluxo de empréstimo. O que acontece aqui, se a gente observar, quando a gente vê a carteira, a distribuição da carteira, 63% é no consignado. Então, hoje eles usam muito a estrutura, né, de empréstimo consignado como principal fonte de receita deles. Tanto é que a sua captação está sempre aumentando, enfim, trazendo bastante resultado para o banco. Um ponto que eu queria trazer para vocês é isso daqui. Olha. Não sei se vocês se atentaram, mas no começo do ano, o BMG ele lançou esse programa aqui de recompra de ações. Né? Você ficou sabendo? Ó, 5 de janeiro, deliberou a aprovação de um novo programa de recompra de ações. E aqui tem um ponto. Vocês percebem que o Banco BMG só tem à disposição no mercado o ticker 4, né, as ações preferenciais, e ela tem um baixíssimo free float. Tanto é que quando a gente olha, por exemplo, aqui ó, a quantidade de ações disponíveis para negociação, vamos pegar aqui na plataforma, ó, pegar aqui no próprio investidor 10, vamos pegar aqui, ó, free flow. Só tem 26% de ações disponíveis no mercado. E não tem ações aqui ordinárias para negociação. Aí eles vêm e lançam uma matéria aqui, né, uma deliberação. Olha, recompra de ações, ok, isso pode ajudar. Cerca de 13 mil ações, né? Perdão, 13 milhões de ações, tá vendo? O que corresponde a cerca de 10% no total das ações em circulação, reduzindo o valor atual. E essas ações podem ir para a tesouraria, cancelamento, recolocação no mercado. Até que tudo bem. O duro é essa dívida, essa vírgula aqui, né? Ou ainda pagamento de remuneração executivos e demais beneficiários do banco no âmbito de planos de incentivo de longo prazo do banco. Né? Isso daqui me chama um pouco a atenção. Poxa, já é um banco que tem poucas ações em mercado. Aí eles lançam um plano de recompra, cerca de 10% das ações preferenciais. Não tem ações ordinárias e essas ações aqui, ao invés de ser de repente um lance de bonificação, dividendos ou coisas do tipo, vai o dinheiro, né? Tem essa vírgula para pagamento de executivos. A gente sabe que hoje o Banco BMG tem ali no seu núcleo, né, decisor ali, a família, né, controladora do banco e também os seus principais executivos. Então isso daqui traz uma certa apreensão, né, para aqueles que investem de que o banco prioriza mais os seus sócios executivos do que propriamente seus acionistas. Quero o comentário de vocês a respeito disso. Tá? Quando a gente continua aqui a nossa observação, por exemplo, pegando aqui a questão dos valuations do banco, olha, a gente pode observar alguns pontos interessantes. Vamos dar uma olhada aqui. Veja que, de fato, né, é uma empresa que vem pagando bons dividendos, inclusive fez uma nova remessa aí de letras de crédito, tem um preço sobre valor patrimonial muito descontado, você vai pagar só 46% da empresa com um PL relativamente baixo. Já subiu nos últimos 12 meses quase 80%, tá? Embora aqui está dando umas quedas. Quando a gente olha aqui no gráfico, colocar até nos últimos 5 anos, né? Vou colocar só desse último ano que ele é mais volátil. Veja que ele saiu de um patamar de baixa, depois ficou encaixotado aqui, depois ó, atingiu novos patamares de preço, subiu bastante e voltou aqui para esses patamares de preço anterior. Né? Então, aqueles que gostam de pegar momentos de oscilação, tem bastante aqui. Tá? Coloca aí qual que é o seu preço médio para a gente ter uma ideia.
Antes da gente continuar aqui no valuation, deixa eu só mostrar aqui para vocês dois dados. Primeiro, vamos ver aqui no nosso painel inteligente, antes de ver a questão do aluguel, como é que está o banco BMG na questão de precificação. As pessoas estão perguntando aí sobre esse painel, vou deixar aí para vocês no campo do comentário e da descrição. Clica aí no link, se você se interessar, vai ser um prazer ter vocês aí, né, como pessoas que estão acessando aí, né, um número cada vez maior de pessoas que estão acessando aqui o nosso painel inteligente. Então vou colocar aqui o próprio banco BMG, BMGB4, é bem fácil de usar. Olha lá. Pelos critérios de Graham, ele está barato, tá? Está barato porque você tem um ROI até que relativamente, embora o ROI aqui esteja um pouco baixo, né? Mas o Graham, ele vai pegar sempre aquela razão, né, que a gente fala do VPA vezes o LPA, tá? Isso daqui. Aí você tem o 15, que seria o PL máximo que ele paga, vezes 1,5, né, que seria o máximo do PVP. Isso daqui vezes também, né? Então vezes, joga tudo isso dentro de uma raiz e você tira o preço teto de Graham, tá? É uma conta assim, até que relativamente simples, e você tira aqui o preço teto de Graham. Para ele está barato, deveria custar por volta de R$ 13, né? Só que para Joel Greenblatt está cara, porque ele leva em conta a rentabilidade. Então aqui não há um consenso, né? Há uma discórdia entre os dois pais do valuation. Então, nesse ponto aqui, né, o que eu faria se eu estivesse desse lado, embora eu não invista em BMG? Eu aguardaria, né, melhoras nesse cenário aqui de rentabilidade, porque não há um consenso. Eu não manteria a minha fórmula aqui se não houvesse um consenso, né? Mas tudo bem, então dividendos estão altos, precisa olhar para o payout e o preço aqui está em queda. Tá? Se você quiser agora encontrar ações que são consenso entre Graham e Greenblatt, 2 cliques. Clique em ações baratas de Graham e clique em ações baratas de Greenblatt. Agora já são 73 ações aí, né, empresas que são consenso de que está barata para os dois aí, né? E aí você pode fazer o seu estudo, tá bom? Link na descrição e também aí no campo dos comentários. Só para a gente finalizar aqui, vamos ver só a questão do aluguel de ações. Eu gosto de utilizar o site do InvestSite, vou pegar BMGB4. Quero ver como é que está a questão de aluguel de ações. Lembrando que Barsi sempre diz, né? Novo indicador de preço é a quantidade, o percentual de ações alugadas. Se sobe, o preço cai. Isso é verdade. Dá só uma olhada aqui que interessante. Ó, pegar o percentual total, pegar só nesses últimos meses. Ó, a ação subiu, perdão, aqui, né? Olha lá. Dá só uma olhada, pegar nesses últimos meses. Percebe que aqui, olha, o gráfico das ações alugadas, né, subiu, né, nesses últimos períodos, né, nesses últimos meses, 4 meses, e veja o que aconteceu aqui com o preço das ações. Ó, pegar aqui, olha, se eu pegar o preço das ações, as ações nesses últimos 2 meses, olha lá, ó, mês 2, tá vendo? Mês 2, olha só o que acontece, caiu. Né? Então, ações caem, o valor cai da cotação, quando o aluguel sobe, né? Isso daqui é aquele impacto da venda à descoberta. Então, nosso querido bom velhinho, né, o Barsi aqui, né, com todo respeito, tem toda a razão quando fala aqui sobre esse novo indicador do mercado, quantidade de ações alugadas inflexionando o preço. Pessoal, se você achou que foi relevante esse assunto aí para você, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aí no nosso canal e compartilhar nosso conteúdo. Até mais, tchau, tchau.